Olá, pessoal. Meu nome é Vinícius Canto Xavier, eu sou engenheiro aqui no Google Cloud e eu gostaria de mostrar para vocês hoje um pouco sobre como é que funciona o Contact Center AI, uma das soluções que visa trazer mais inteligência, automação e eficiência para contact centers. Hoje nós vamos dividir a apresentação em 4 passos. A gente vai primeiro mostrar uma visão geral dessa solução, os componentes principais deles, como é que a gente se relaciona com os parceiros e quais os parceiros a gente tem no mercado trabalhando com esse tipo de solução já, e alguns comentários finais sobre como começar a trabalhar com isso. Hoje, o que a gente tem, combinando os elementos do Google Cloud, é uma solução que permite trazer inteligência artificial para poder falar, interagir e responder usuários da maneira mais natural possível. A gente já consegue compreender numa conversa, utilizando robôs, utilizando inteligência artificial e software em nuvem, quase com o mesmo nível de compreensão que seres humanos conseguem numa ligação normal, considerando ruído, considerando interrupções, considerando avião passando e assim por diante. Né? Isso nos permite, quando a gente aplica isso para contact centers, isso faz com que a gente possa criar experiências mais naturais e mais humanas para os clientes que estão ligando para lá, e ao mesmo tempo aumentar o nível de eficiência operacional do contact center, né? Economizar dinheiro, fazer com que as operações sejam mais rápidas e mais eficientes do ponto de vista do cliente. Eu vou começar com uma visão geral da solução, fazendo uma proposição para vocês. Tentem lembrar como é que foi a última vez que vocês ligaram para um contact center, para um call center tradicional. Contact centers, a experiência que a gente tem com contact centers, ela é muito marcante, né? Todo mundo com certeza lembra da última interação que teve que ligar para algum 0800, da melhor interação, do melhor contact center que você já teve que ligar alguma vez e foi super bem atendido, assim como dos piores atendimentos que a gente teve. Né? É tão interessante a relação que nós, clientes e seres humanos, temos com os contact centers que isso chegou a ficar famoso na internet. A gente tem sketches super famosas sobre relacionamento de clientes com atendimento 0800 de bancos, operadoras, todos os tipos de empresas que vocês possam imaginar. É claro, a gente fala aqui das experiências ruins, mas também a gente com certeza lembra das experiências que são boas. Um atendimento bem feito, bem realizado, com certeza fica na cabeça do cliente, aquilo se traduz indiretamente em maior retenção, em maior retorno dos clientes e assim por diante. Né? Existem empresas que são super conhecidas e conhecidas por conta do atendimento personalizado que eles provêm. E as estatísticas estão aqui para a gente. Né? 60% dos usuários, quando perguntados, dizem que preferem acesso a esses serviços de uma empresa por meio de sistema self-service. 64% dos usuários espera receber respostas em real time, ou seja, ligar e ser imediatamente atendido, fazer um pedido e ser imediatamente ter a resposta daquilo. E 3/4 das pessoas, ou seja, 75% das pessoas esperam que os atendimentos sejam feitos de maneira personalizada, né, de que não seja alguém do zero querendo aprender sobre quais são suas necessidades, que a pessoa do outro lado já saiba, já tenha como te atender de uma maneira mais personalizada. E aí que entra o Contact Center AI, e aí que entra essa solução do Google. A gente aplica inteligência artificial, a gente tem como, só que a inteligência artificial aplicada no conceito de contact centers. Então a gente combina ferramentas de IA, então, a gente está falando de speech to text, de transcrição de voz, de sistemas de processamento de linguagem natural, o pessoal conhece no mercado como NLU, e de text para sintetização de voz de maneira robotizada. Quando a gente combina essas três coisas e coloca junto da infraestrutura de telefonia, a gente consegue aplicar essa inteligência artificial no contact centers. E aí que a coisa fica interessante. Para mostrar isso de maneira bem direta, antes da gente entrar nos slides que falam sobre a solução, eu gostaria de mostrar um vídeo super curtinho, tem 2 minutos e meio mais ou menos, que mostra, que tem uma visão geral completa do que é possível fazer com essa solução de Contact Center AI do Google. E após o vídeo eu vou fazer alguns comentários sobre aqui, o que tem de diferencial e único aqui. Hello Mala, I'm an automated agent. Welcome back to eBay. It looks like we just delivered you white Pamarca size 6 running shoes on June 25th. Are you calling about this order? Yeah, exactly. Okay, how can I help you with that order? Unfortunately, they don't fit, so I need to return them. I can help you with that. I am starting a return for you. You will be receiving an email with the details of your return. Cool, thanks.
Mala conversed with a virtual agent that understood Mala's intent to return her shoes and automatically fulfilled it. But now Mala needs another, better-fitting pair of shoes. The virtual agent will detect this and will offer to connect Mala to a live agent. One more thing. Would you like me to connect you to an eBay fashion expert to help find you the right shoes? Yeah, that'd be great. Mala now wants to purchase a pair of shoes. Google Contact Center AI recognizes this intent and works with Genesis predictive routing to find the best agent to help. Genesis predicts that Josh, among all qualified agents, is the best matching fashion expert to help Mala at this moment. Mala's call is routed to Josh, including all previous context about Mala's order and her conversation with the virtual agent. Hello there, Mala. My name is Josh. I'd be happy to help you find the right. The transcript of Mala's conversation with the virtual agent is visible to Josh, and her conversation with Josh is also transcribed and interpreted in real time. As Josh and Mala are speaking, Agent Assist interprets the audio and builds context on the meaning and the intent of the conversation. This allows Agent Assist to find relevant answers and articles to help Josh in real time. I definitely recommend tennis shoes since they're designed to have the right support, grip, and to avoid an injury. What type of court will you be playing on? It will be primarily hard court. And is Pamarca your brand of preference, or would you like to explore other brands? I like Pamarca shoes. Agent Assist detected in real time that another knowledge base page contains the right content for Mala's request and made it available to Josh. All right. I just searched eBay for you for hard court tennis shoes, women's size 6, and I found a great listing. Would you like me to text it to you, or would you rather receive it via email? Could you text it? Certainly. Thanks for choosing eBay. Tudo bem. Explicando um pouco sobre o que a gente viu ali, né? Eu adoro esse vídeo porque essa olhada dramática que o ator coloca no final é sensacional. A gente tem o seguinte, a conversa começa com o cliente ligando para um contact center, buscando devolver um produto que ele comprou recentemente, e o robô que atende a cliente começa a conversa já sugerindo, já tentando chutar qual que é o objetivo dela, para tentar encurtar a conversação como um todo, né? Então a gente, por meio de contexto de usuário, a gente consegue fornecer contextos de entrada para os bots que são utilizados aqui na solução do Contact Center AI e fazer esse tipo de experiência, né? Nesse caso pode ser o telefone do usuário, mas a gente pode combinar isso com outras coisas também que a gente conseguiu obter por meio de um sistema de CRM, né? Não só para cumprimentar a pessoa pelo nome, mas também por tentar descobrir qual que é qual que é a ação mais provável do usuário dado o contexto dele. Partindo daí, a gente tem uma conversa super natural entre o bot e a pessoa, né? Não tem menuzinho, né? A gente não tem DISC 1, DISC 2, DISC 3. É claro que isso pode ser combinado numa solução de contact center maior, mas a gente consegue, o ponto importante é que a gente não força o usuário a navegar por um menu. A gente faz uma pergunta completamente aberta para ele, algo como eu posso te ajudar hoje, ou como é que eu posso te ajudar, ou qualquer coisa, uma pergunta absolutamente aberta, e permite ao usuário responder também de uma maneira aberta, né? Ele não fala uma palavra, um mnemônico, ou qualquer coisa um número, ou qualquer coisa nesse sentido. Ele coloca a resposta com uma frase como você interagiria com um ser humano normal, né? Eu comprei um tênis e ele não serviu e eu quero devolver, né? Foi mais ou menos a resposta ali da cliente. E o bot consegue compreender isso, classificar isso dentro de um conjunto de intenções possíveis, capturar quais são os parâmetros necessários, até eventualmente chamar serviços internos da empresa para efetivar essa devolução do produto. Nesse vídeo aqui, dá para ver que o bot completa a devolução do produto, ele efetiva a devolução do produto por meio do chat, né? Então ele inicia o processo de devolução, deve enviar algum e-mail com algum ticket para o usuário imprimir, mas a gente completa transações por meio do bot, né? E usa, no final da conversa, do artifício de usar a inteligência humana real, né, dos seres humanos de carne e osso que a gente para fazer o que o ser humano faz melhor, né, que é conduzir conversas mais complicadas, né? Então a gente, no final, o bot, depois de devolver o tênis da pessoa, pergunta se ela não quer falar com a agente humano para trocar o tênis, né? Porque, beleza, está aqui, você devolveu, seu processo de devolução está completo, mas você não quer falar com a agente humano para tentar escolher um produto melhor ou para que ele possa te ajudar a encontrar o que você estava procurando de verdade?
E aí a conversa transiciona para o agente humano, então a gente tem uma conversa, deixa de ter uma conversa entre um humano e um robô, e passa a ter uma conversa entre duas pessoas, só que aí que entra o grande diferencial dessa solução. O agente humano, ele é assistido por inteligência artificial. Então, imaginem que durante a conversa a gente continua fazendo transcrição, depois que o cliente passa para o agente humano, o agente humano recebe o contexto da conversa, sabe do que estava sendo falado, tem acesso à transcrição do que a pessoa falou com o robô, mas não só isso. O agente humano continua tendo transcrições em tempo real do que está sendo falado entre ele e o cliente, e mais ainda, né, o agente humano tem assistência. Algumas informações vão sendo colocadas na frente, na tela dele, em tempo real, sobre como ele pode eventualmente conduzir aquela conversa, porque o agente não precisa ficar perdendo tempo buscando informação numa base de conhecimento, a gente faz isso por ele. Então, a gente tem um mecanismo que permite fazer a transcrição do que é falado pelo cliente em tempo real, a gente descobre o tópico daquela conversa, busca essas informações numa base de conhecimento, já mostra na tela do agente de maneira automática, com latência baixa, a tempo da pessoa ler aquilo e já responder para a pessoa, para o cliente final, sem muita interrupção. Né? Essa funcionalidade é super bacana, é o tipo de coisa que a gente tem observado que realmente ajuda a diminuir custos em contact centers. Então, a gente não está só... bastante também, a gente enxerga também bastante a dimensão humana dessa otimização. A gente não está trazendo só tecnologia para substituir seres humanos. A gente está trazendo tecnologia para substituir o trabalho que os seres humanos já não querem fazer, que é o trabalho arroz com feijão, o trabalho braçal mecânico, e usando e dando mais ferramentas para empoderar os seres humanos a trabalhar de maneira mais eficiente. Então, fazer com que aquela ligação seja mais curta, para que ele consiga responder coisas mais rápido, de maneira mais eficiente, sem ter que pesquisar tanta coisa, e assim por diante. O vídeo não mostra muito, mas a gente tem também ferramentas de analytics nisso tudo, porque imaginem, se a gente já tem os áudios e os textos passando por um mecanismo de nuvem de inteligência artificial, construir relatórios com base nessas informações fica muito mais fácil. Né? E é aí que eu gostaria de chegar. A gente tem são as informações que estão aqui. A gente tem 4 formas que a gente ajuda muito a trazer melhores experiências para contact centers. A gente deixa de trabalhar com vozes robotizadas, gravadas previamente, para vozes sintetizadas já com uma naturalidade muito mais alta, né, vozes que possam ser ditas por um robô, que sejam geradas dinamicamente, on the fly, né, para ter uma conversa mais fluida com um ser humano, sem frasezinhas pré-gravadas. A gente não passa daquele modelo antigo, baseado em regras, para ter um modelo conversacional baseado em inteligência artificial de verdade, que permite ter conversas que saem do fluxo natural. Então, o usuário pode estar fazendo um pedido, e no meio do pedido ele tira dúvidas sobre quais são as opções disponíveis, e o bot consegue desviar um pouco da conversa, ainda responder a pessoa de maneira natural. A gente não precisa configurar com essa solução do Contact Center, a gente não precisa tunar e fazer treinamentos muito avançados, muito demorados a respeito de reconhecimento de voz. A gente já usa a mesma base de reconhecimento de voz que é utilizada para outras ferramentas do Google, e com isso o treinamento fica muito mais curto. E a gente pode utilizar bases de reconhecimento e outras informações disponíveis dentro de uma empresa, outros sistemas de CRM, sistemas de back-end, para poder fornecer essas experiências mais fluidas. Né? Então, no fim das contas, o que a gente está falando aqui é exatamente disso. Né? A gente tem o poder da inteligência artificial do Google para entender as pessoas com mais acurácia, com mais precisão, falar com vozes reais ou mais próximas do real, interagir com as pessoas de uma maneira natural, sem menuzinho, permitindo que as pessoas façam fazendo com que o bot possa fazer perguntas abertas e ter respostas também em linguagem natural, e criar esses bots, essas experiências, em pouquíssimo tempo. Eu vou falar agora dos componentes-chave dessa solução. O que é o Contact Center AI na prática? É a combinação das ferramentas de speech-to-text, de text-to-speech e do Dialogflow, que são, respectivamente, a ferramenta de transcrição de áudio, a ferramenta de sintetização de voz e a ferramenta de processamento de linguagem natural do Google, de maneira integrada com ferramentas de telefonia. O vídeo mostrava a integração com a solução da Genesys, mas a gente também se integra com os principais
players do mercado de telefonia. Então, não só a Genesys, mas também Cisco, Avaya, Five9, Salesforce, Twilio, Vox Implant, dentre vários outros, de maneira natural. Então, aquele trabalho que era necessário antigamente de criar um sistema que se conecta na URA, retira o áudio, detecta o silêncio, corta o áudio, manda para a nuvem para receber o texto, para depois entender o que é aquele texto, para depois sintetizar uma resposta para o cliente, hoje já está integrado já direto nas versões mais recentes desses fabricantes de URAs, de maneira que você não precise criar esse tipo de software. Você basicamente conecta eles na nuvem do Google e passa a trabalhar do bot para frente, né, com a integração que é necessária dos sistemas para fazer esse comportamento, esse atendimento automático funcionar. O que a gente tem e como que essas ferramentas são combinadas? A solução do Contact Center AI, ela tem 3 pilares. Ela tem o pilar de Virtual Agent, que é o bot, né, vamos dizer assim, um bot por voz. A gente está falando muito de voz aqui, mas isso também funciona para texto. A gente tem o que a gente chama de Agent Assist, que é a ferramenta que é mostrada na segunda parte do vídeo, em que o agente é auxiliado por inteligência artificial. E tem a parte de Analytics, que são os relatórios que a gente consegue construir com esse tipo de solução. O Google combina as 3 ferramentas para construir o bot, então a gente usa as 3 peças, vamos dizer assim. A gente usa o Speech-to-Text, o Text-to-Speech e o Dialogflow para construir o bot. Na parte de Agent Assist, a gente explora mais, claro, como é o agente falando, a gente não tem a sintetização de voz, a gente só usa o Speech-to-Text e o Dialogflow. E para a parte de Analytics, a gente usa muito mais fortemente as ferramentas de Speech-to-Text. O core dessa solução, o cerne da solução, é o Dialogflow, que é onde está o core da conversação, é onde a gente mantém os contextos, os diálogos, é onde a gente faz a detecção do que está sendo falado, mas preserva isso, entre aspas, em memória, para que na próxima resposta do usuário a gente consiga responder levando em consideração o que já foi dito no passado. Né? Então, o core dessa solução é a ferramenta do Dialogflow, que permite criar essas outras 3 esses outros 3 cenários de uso do Contact Center AI. Eu vou falar um pouco agora dos componentes que a gente usa dentro da solução, né, os componentes que a gente usa para entender o cliente, para falar com o cliente, para interagir com ele. Começando pela parte de entendimento. Né, hoje, a tecnologia de Speech to Text do Google, ela é uma das mais avançadas do mercado, ela trabalha com um dicionário de palavras que é maior do que muitos dicionários do mercado, né, dicionários, né, que a gente conhece de verdade. A gente consegue transcrever textos em tempo real, a gente consegue fazer isso em modelo de streaming, né, que é o que é necessário para fazer uma conversa com uma pessoa comum. E a gente já tem também modelos pré-construídos otimizados para telefone, otimizados para áudio de vídeo, otimizados para comandos de controle remoto, comandos curtinhos de controle remoto. E a gente utiliza isso nos contact centers. Além disso, a gente tem na nossa tecnologia suporte a um número imenso de linguagens, de idiomas, inclusive português do Brasil, português de Portugal, Espanha, para vários países daqui da América Latina. A gente consegue detectar idiomas sendo falados de maneira junto no meio do áudio, então a gente consegue entender vários idiomas no meio do texto. E o mais importante de tudo aqui, a gente consegue entender alguns elementos que normalmente são muito difíceis de você capturar com speech to text, por exemplo, números, endereços, placas e assim por diante. A gente consegue fazer esse tipo de coisa já hoje com voz e com telefonia de maneira bastante natural. A transcrição de fala também é outro ponto bastante avançado na tecnologia do Google. A gente tem um total aí de 180 vozes distintas nos mais diversos idiomas, inclusive português do Brasil também. E a gente não tem um modelo comum que vocês encontram no mercado de maneira bastante ampla. A gente tem uma tecnologia que é utilizada no Speech Text do Google, que se chama WaveNet, que permite não só sintetizar áudio de maneira mais rápida, mas também de maneira mais natural. A gente usa DNNs, né, Deep Neural Networks, para sintetizar a voz, e isso nos permite fazer com que a conversa com a pessoa seja muito mais fluida e menos robotizada possível. Ainda no text-to-speech, na sintetização de voz, a gente tem não só um número de vozes muito grande, mas a gente tem formas de customizar pronúncia, inserir no meio de uma frase pausas, pedir para que determinadas partes da frase sejam faladas com ênfases,
com ênfase, e mais, né? Essa API ela é acessível não só por meio de uma API REST, mas também por meio de gRPC, que nos permite utilizar e manter um canal aberto de transmissão para a nuvem do Google, que ajuda bastante a diminuir a latência. Só para mostrar para vocês do que eu estou falando aqui, quais são a diferença das vozes, eu tenho um slide aqui que tem as duas versões da, entre aspas, voz do Google em inglês. Isso tem em português também. O modelo standard, eu vou mostrar primeiro o modelo standard, que seria a sintetização de voz. Vejam só. Google Cloud Text-to-Speech enables developers to synthesize natural-sounding speech with 100+ voices, available in multiple languages and variants. Bem robotizado, né? Quebradinho. Essa é a voz padrão do Google para inglês. Vejam agora como é que funciona o WaveNet. Google Cloud Text-to-Speech enables developers to synthesize natural-sounding speech with 100+ voices, available in multiple languages and variants. Muito mais natural. É disso que a gente está falando. Trazer uma qualidade melhor de sintetização de voz para que o usuário na ponta, ele até vai saber que é um robô, mas é um robô que fala com ele de uma maneira muito mais natural. E como eu disse, a gente tem dois modelos de sintetização de voz. Os mais antigos são modelos concatenativos, né? Então a gente grava fonemas e tenta grudar esses fonemas para produzir palavras. Isso é o tipo de tecnologia que a gente tinha. Ainda tem alguns no mercado em uso, mas é um tipo de tecnologia que já existe há bastante tempo. A gente tem modelos paramétricos, que se utilizam de outro tipo de estratégia para poder sintetizar a voz, não é necessariamente uma gravação para produzir as palavras. E a gente tem o que é utilizar, uma das opções de se utilizar aqui no Contact Center AI no Google, o WaveNet, que é um modelo que usa redes neurais para produção, para geração de áudio, que é o que faz essa diferença na sintetização de voz. Para a parte de interação com o usuário, né, então, a parte em que a gente precisa compreender o que o usuário está pedindo, o que o cliente está pedindo, a gente tem uma ferramenta chamada Dialogflow. Ela é uma das mais populares do mercado, ela tem coisa de cerca de, sei lá, muito mais de 1 milhão de desenvolvedores desenvolvendo para esse tipo de tecnologia no mundo. Ela é super flexível, é o tipo de coisa que permite construir bots em questão de horas. É claro, um bot que é capaz de responder centenas de intenções diferentes vai levar mais tempo, mas a gente consegue começar e testar bots de uma maneira muito rápida no Dialogflow. E ela tem vários recursos nativos embutidos dentro dela que tornam a construção de bots uma coisa muito simples. Só para vocês terem uma ideia, a gente pode começar a treinar um bot com um número pequeno de frases. Então, coisa de 5, 10, 15 frases já permite treinar um bot para detectar um tipo de um tipo de intenção. A gente tem também agentes prontos que servem de base para a gente estudar e ver como é que funciona, como é que a gente pode atender o cliente em diversos cenários. E com isso a gente consegue ter um go-to-market, a gente consegue botar um bot no mercado de maneira muito rápida. A integração, eu mesmo já cheguei a fazer em conjunto com engenheiros de um player de telefonia, colocar um bot no ar com telefonia ligado num número telefônico aqui no Brasil em coisa de entre 2 horas a gente já tinha o bot ligado, mais 2 horas eu refinei as intenções que eu gostaria de reconhecer, em 4 horas a gente tinha um bot ligado num número telefônico. É uma coisa muito fácil, muito simples de se fazer. E, no fim das contas, o que acontece é o que está escrito aqui. A gente tem integrações nativas entre os players de telefonia e o Dialogflow, o Speech to Text, Text to Speech do Google, e a partir daí a gente cria experiências ligando isso com outros sistemas. Então, fazendo consultas a sistemas de CRM, fazendo chamadas a sistemas de back-end para ativar cartões, para ativar funcionalidades na conta das pessoas e assim por diante. Então, quando a gente combina esses 3 pedaços, né, a telefonia, com o core conversacional, com as APIs disponíveis dentro de uma empresa, a gente consegue fazer atendimento automático. E, além do mais, a gente tem funcionalidades dentro do Dialogflow que são chave para fazer com que isso funcione bem. A gente consegue corrigir o texto da pessoa, então, ainda que ela fale de uma maneira, ou ainda que o speech to text transcreva o texto de uma maneira parecida com o que a pessoa falou, mas não exata, a gente tem correção automática no que a pessoa falou para poder fazer com que a compreensão do bot seja melhor. A gente também adapta o speech com base no que está no bot. Em outras palavras, o nosso speech to text se utiliza do que tem disponível dentro do bot, as intenções,
as entidades, as frases de exemplo que foram colocadas dentro do bot, para melhorar a compreensão do áudio. Isso é o que faz o speech to text do Google ter uma assertividade tão alta. E a gente tem também, não só o speech to text, como já integrados no Dialogflow. Então, com uma única chamada para a API do Dialogflow, a gente pode mandar áudio, ele vai mapear aqui a informação, gerar a resposta e já mandar o áudio da resposta para a gente. Tudo numa única chamada. Isso é o que faz com que a latência seja baixa e que a gente consiga atender, ligar bots, inclusive com um telefone. Falando agora um pouco mais do agente virtual, como é que funciona, né? Ele é o que permite você atender o usuário de maneira automática, né? A primeira parte daquele vídeo. A gente provê assistência imediata para a pessoa, né? Fazer com que todo mundo que liga no contact center seja imediatamente atendido, sem precisar esperar numa fila. E a gente consegue fazer o atendimento automático da pessoa, dentro do que está automatizado em matéria dos sistemas de back-end, e consegue, se necessário, passar esse usuário para um agente humano, levando em consideração todo o contexto do que já foi discutido anteriormente, porque ele não precisa perguntar de novo tudo do zero. A arquitetura de um sistema, de agente virtual, de bot, é mais ou menos essa. A gente tem o componente de telefonia na ponta, que fala diretamente com o text-to-speech e o speech-to-text do Google, para prover esse tipo de atendimento para a pessoa. O Agent Assist é a segunda parte do vídeo, né? É onde a gente tem o agente humano sendo auxiliado por inteligência artificial. É o que nos permite prover assistência em real time para o agente. Então, o agente ele não precisa buscar muita informação dentro de bases de conhecimento, a gente busca por ele, oferece em real time para que ele não precise perder tempo digitando. A gente tem suporte contínuo, então à medida que a conversa vai avançando, a gente vai sugerindo outros tópicos, outros temas para serem falados. E a gente usa também, pode se utilizar também de feedback do próprio agente, do que está funcionando ou não. A arquitetura de um sistema como esse, essas caixinhas em azul que estão aqui, são todos componentes de nuvem do Google, né? Assim como na arquitetura anterior. A gente tem o componente de telefonia falando com o speech text do Google e mais uma série de outros sistemas dentro da nuvem do Google que permitem fazer esse tipo de detecção de transcrição de áudio em tempo real, busca em bases de conhecimento e a disponibilização desses tópicos no desktop do agente, que é o que está na ponta direita. Todos esses serviços são serviços de nuvem, são serviços escaláveis, são serviços que o Google opera por você. A gente só precisa, claro, construir o bot, integrar com sistemas internos, mas a parte de telefonia é o tipo de coisa que o Google trabalhou com os provedores de URAs, para que a gente não precise construir código para fazer isso funcionar de maneira legal. E por fim, a gente tem a parte de insights, né? Como eu disse anteriormente, como a gente tem os áudios e os textos na nuvem, fazer com que isso possa virar informação e conhecimento a respeito do que está acontecendo no contact center é muito simples, é muito fácil. Permite que a gente veja primeiro, conhecer melhor os nossos clientes, ver se, para fins de compliance, ver se os agentes estão interagindo com os clientes na ordem que falando as frases-chave, falando as coisas que são necessárias numa conversação, e extrair inteligência para melhorar o contact center num ciclo contínuo. Então, imagine que uma vez que a gente tem todos os textos na nuvem, a gente consegue construir dashboards, nuvens de palavras, temas que estão sendo mais discutidos no contact center, extrair métricas de silêncio, tempo das ligações e assim por diante. Por fim, os parceiros. Como eu disse anteriormente, a gente tem uma série de parceiros que trabalham junto com a gente já tem integrações hoje prontas no mercado de uma série os principais fornecedores já estão trabalhando com Dialogflow, já são capazes de trabalhar com Dialogflow, e a gente tem outros parceiros que podem ajudar na integração desses sistemas, desde a construção do bot, no estudo dos logs do contact center para ver a forma de se construir um bot para ajudar os clientes, até a integração com sistemas internos. O ecossistema de parceiros que a gente tem permite fazer com que a gente coloque uma ferramenta como essa, uma solução como essa, em produção, no mercado, de uma maneira muito simples e rápida. A gente consegue começar muito rápido num contact center. Eu tenho projetos aqui que, em questão de semana, já estavam com atendimento telefônico no ar. E, por fim, como que a gente começa um projeto desse? A parte mais fácil, a parte mais simples de se começar é obtendo informações a respeito dos sistemas e dos clientes que são utilizados, a infra de telefonia que é utilizada no contact center, realizar uma reunião junto com os parceiros, com o Google, para poder discutir quais que seriam ali os próximos passos e por onde que se começa, como é que a gente faz a integração com a telefonia, quais são os primeiros temas que vão colocar no bot. A gente propõe, inclusive, que isso seja de maneira gradual e interativa, né, que a gente
Comece com um bot de pequenininho, colocando primeiro informações de FAQ, depois colocando uma, duas, três, quais são as intenções mais que vão trazer mais retorno para o cliente se a gente colocar no bot, quais são os requisitos e os requerimentos aí de um projeto, determinar precificação e timelines da execução desse projeto e implementar, por fim, a automatização do contact center. Enfim, gente, era isso que eu tinha para mostrar. Queria mostrar um pouco sobre como essa solução do Google. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.